Fala, meus queridos! Como é que vocês estão? Professor Adilson aqui para a gente estar dando continuidade às nossas aulas de geografia. Hoje a gente vai dar continuidade aí aos sistemas econômicos, né? Na última aula a gente assistiu uma aulinha e entendeu um pouco como funciona o sistema econômico capitalista. A aula de hoje é sobre o seu opositor, né? Vamos trabalhar aí e tentar entender um pouquinho como funciona o sistema econômico socialista. Beleza? Vamos lá então. Primeira coisa, o que é o socialismo? Né? É um sistema político-econômico ou uma linha de pensamento criada no século XIX para confrontar o capitalismo. O socialismo ele surge, né, como opositor do capitalismo. Contra todos os malefícios, todas as maldades que existiam no capitalismo, surgiu o socialismo para se opor a ele. A ideia foi desenvolvida a partir da realidade na qual o trabalhador era subordinado. O trabalhador vivia de uma determinada forma e queria uma mudança naquele sistema. Ele não se via abraçado pelo sistema capitalista. Então surgiu aí a linha de pensamento socialista, certo? Vamos dar continuidade aqui. Quem pensou isso, né? Toda a ciência, né, é desenvolvida por um pensador, por um cientista, né? Então o socialismo, como uma ciência, não é diferente. Os pensadores, existiram outros pensadores que pensaram coisas similares ao socialismo antes, mas os que institucionalizaram o socialismo científico, né, foram Karl Marx e Friedrich Engels. São esses dois que são responsáveis pelo desenvolvimento do socialismo científico, que é o que a gente vai estar dando uma trabalhada aqui, tentar entender um pouquinho como funcionam algumas das características dele nessa aula, beleza? Outra coisa importante se é um sistema econômico, né, ele foi implantado em algum lugar, foi implementado em algum lugar, né, senão é só uma teoria. E o sistema econômico socialista foi institucionalizado primeiro na Rússia. Apesar das ideias socialistas terem sido criadas ainda em séculos anteriores, somente no século XX elas foram colocadas em prática. O primeiro país que implementou o socialismo como sistema econômico foi a Rússia, em 1917, quando aconteceu a Revolução Russa. Foi quando a população russa substituiu os monarcas, né, os reis, que na Rússia eram chamados de czar, era o czar russo. Nicolau II foi deposto do poder e quem ascendeu ao poder depois disso implementou o sistema socialista de governo, o sistema socialista econômico naquela sociedade. Ou seja, o primeiro país que implementou o socialismo como instituição, como sistema propriamente dito, foi a Rússia, certinho? E após a Segunda Guerra Mundial, né, já dando um salto no tempo aí, o regime foi introduzido em alguns países vizinhos ali da Rússia. A Rússia meio que impôs o seu regime econômico e social aos países que estavam ali próximos a ela, os países do leste europeu. Outras nações também, um pouco mais longe ali da Rússia, né, implementaram esse sistema econômico após aí o final da Segunda Guerra Mundial. China, Cuba, alguns países centro-africanos e outros do Sudeste Asiático, como o Vietnã, por exemplo. Beleza? Que implementam aí esse sistema econômico nos seus países. Mas a gente falou o que é, né? Do que se trata o socialismo. Algumas das características principais do socialismo a gente vai estar dando uma trabalhada aqui agora, que a gente falou das características do capitalismo antes, então a gente tem que entender por que são tão opostas essas ideias, né? Por que o capitalismo e o socialismo eles são sistemas econômicos antagônicos, eles são divergentes, inimigos, né? Vamos dizer assim. Primeira característica, a socialização dos meios de produção. A gente entendeu no capitalismo que os meios de produção são todas as estruturas que existem numa sociedade e que geram riqueza. Sendo que no capitalismo, os meios de produção, eles têm donos, eles pertencem à iniciativa privada. As pessoas são donas dos meios de produção, exploram a força de trabalho e geram riqueza com ele. No socialismo, todas as formas produtivas, como indústrias, fazendas e outros, né, tudo que gera riqueza dentro da sociedade, passam a pertencer à sociedade. Elas não têm donos. As fábricas não têm donos, as fazendas não têm donos. Elas são controladas pelo governo, pelo Estado, né, que delimita como aquele meio de produção vai trabalhar, mas aquele meio de produção não tem um dono só. O dono é toda a sociedade. Não concentrando assim a riqueza na mão de poucas pessoas. Você não tem um grupo de pessoas ricas e uma massa enorme de pessoas pobres, porque o que gera riqueza pertence a todos. É controlado pelo governo, né, pelo Estado,
mas pertence a toda a sociedade. E se não existem donos dos meios de produção, não existem classes sociais. A ideia do socialismo visa que todos que vivem naquela sociedade seriam iguais, né? Independente da quantidade de dinheiro. Por isso que não existem classes sociais. Ou seja, existe somente uma classe, que é a classe operária, a classe trabalhadora. E todos dentro daquela sociedade, dentro daquela estrutura produtiva, possuem os mesmos rendimentos. É como se todos chegassem a ter o mesmo salário. Todos que trabalham naquela fábrica, por exemplo, desde o faxineiro ao diretor de produção, todos eles têm o mesmo salário, que é como se fosse a divisão de todo rendimento financeiro que aquela estrutura produtiva, que aquele meio de produção gera. Beleza? Por isso o socialismo prega a não existência de classes sociais. Não existe a briga entre a burguesia e o proletariado. Todos são proletários, todos são classe trabalhadora. Beleza? Outra característica, e também uma das características mais importantes, é a economia planificada. Corresponde que o controle de todos os setores econômicos, tudo que gera riqueza na sociedade, é dirigido pelo Estado. E o governo, né, o Estado e o governo, a gente fala, são a mesma instituição. O governo do país é o Estado que controla aquele país. O Estado é o sistema que gere todas as organizações e estruturas da sociedade. Beleza? Só para ficar claro, para vocês entenderem quando eu falo Estado. E assim, o governo ele determina o preço dos produtos, quantidade de produto em estoque, o salário do trabalhador, ele regula o mercado. Como assim ele regula o mercado? Se tem muito de um produto, o Estado manda parar de produzir e fazer de outros. E se tem pouco de um produto, e esse produto tem muita procura, o Estado não deixa o preço daquele produto aumentar, fazendo o quê? Produzindo mais dele. Ele regula a economia. Economia planificada vem disso, do governo controlar a economia, controlar todos os investimentos e as formas de produzir dentro daquela sociedade. Beleza? Aí surge o contexto, né, da Guerra Fria. A Guerra Fria, ela foi uma disputa de poder, foi uma disputa pela hegemonia do mundo entre o capitalismo, controlado ali, comandado ou tendo como frente os Estados Unidos, e o socialismo, que tinha como frente a União Soviética, o RSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Beleza? Foi um período de tensão geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos e seus aliados, né? A União Soviética tinha aliados, os Estados Unidos também tinha alguns aliados. O Bloco Oriental e o Bloco Ocidental. Após a Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria ela acontece depois da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos e a União Soviética surgem como dois polos de poder. É o que a gente chama também do período do mundo bipolar, onde você tinha dois polos, União Soviética e Estados Unidos. Poder econômico, poder bélico, que foi a grande disputa, né? Quem teria o maior poderio bélico? Bélico, a gente fala armado, tá? Quem teria o melhor exército, os melhores equipamentos, caso estourasse uma guerra. Essa disputa e outra coisa também, é chamada de Guerra Fria porque Estados Unidos e União Soviética eles nunca se confrontaram diretamente. Eles tinham seus aliados que se confrontavam entre si, comandados ali por trás por União Soviética e por Estados Unidos. A Guerra do Vietnã é um exemplo disso. Os Estados Unidos entrou na guerra e os vietnamitas eram ajudados pela União Soviética. Muito disso aconteceu também em locais da África, alguns locais no Oriente Médio, onde acontecia de países estarem em conflito e interesses tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos faziam com que aquela guerra acontecesse. Beleza? Considera-se geralmente que o período de Guerra Fria vai da doutrina Truman, de 1947, até a dissolução da União Soviética. Tecnicamente, a Guerra Fria só acaba em 1991, quando a União Soviética ela acaba. O fim da União Soviética, né? O fim desse modo socialista de gerir a economia. Após o declínio do socialismo, a partir de 1991, com a queda da União Soviética, o sistema perdeu força no mundo. Atualmente, poucos países são socialistas. No caso, a China, o Vietnã, né, que eu citei, a Coreia do Norte e Cuba. São 4 países que ainda têm a economia socialista de produção e de divisão de espólios aí do mercado. Beleza? Então, meus queridos, com isso a gente chega ao fim da nossa aula sobre socialismo. A gente trabalhou um pouco
a formação do socialismo, quem pensou o socialismo, onde e como o socialismo foi implementado no mundo, o que aconteceu com ele, falando um pouquinho sobre a Guerra Fria, né, que foi essa disputa de poder entre países capitalistas e países socialistas pelo controle hegemônico aí do poder no mundo, e o fim da União Soviética, que a gente tratou aí, que foi o que aconteceu com o único lugar do mundo que implementou a política socialista efetivamente, o que aconteceu com ela. Galera, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido aí o que a gente trabalhou.